Oi pessoal, hoje nós estamos juntos para um momento baita especial, dá uma olhada. É hora de revisar para a prova geral da etapa para a turminha do 7º ano. Então confere, pega a canetinha, pega o caderno e vamos começar. Um dos conteúdos que normalmente aparece nas provinhas que são destinadas ao 7º ano está ligado, na verdade, à semelhança de triângulos, tá? Então são alguns conceitos básicos em relação à geometria que vão ser cobrados de você. Eu vou estar fazendo 3 exemplos aqui de algumas áreas diferentes. Peço para você anotar, tomar cuidado, quando for preciso pausar o vídeo e a gente vai ficar ligado no que a questão está pedindo. Questão que caiu na prova geral de 2015 do 7º ano, dá uma olhada nela. Na figura a seguir, eu não vou traduzir isso agora não, tem assim, BC, tem 2 barrinhas, DE, não vou explicar isso agora não. Tem assim, AB igual a 8 e AC igual a 6. O valor de DE vamos situar a figura para que a gente possa entendê-la. Eu estou falando aqui de 2 triângulos, só que a característica que a questão está dando é BC, essas 2 setinhas indicam uma semi-reta, mas esses 2 tracinhos indicam que são retas paralelas. Então eu estou falando para você que BC, olha aqui ó, a localização, BC é paralelo a DE. Isso implica automaticamente para nós, como você com certeza trabalhou em sala de aula, que esse ângulozinho e esse são congruentes. Consequentemente que esse ângulozinho e esse são congruentes também. Está falando das medidas do AB, que é 8, ou seja, daqui até aqui é 8, de AC, que é 6, daqui até aqui, que é 6, e pergunta quanto é o valor de DE. A dica que eu te dou é, toda vez que vier um triângulo dentro de outro, separa esses 2 triângulos. Então a gente vai agora para o quadro para tentar resolver essa questão e entender como é que a semelhança de triângulos atua na resolução de problemas. Observa, o nosso objetivo é calcular a medida desse segmento DE, que eu vou marcar aqui com a letra X, qualquer. Observa o seguinte, gente, como que eu posso reconhecer se esses 2 triângulozinhos que aparecem aqui são semelhantes? Eu vou te dar uma dica antes, que é, de fato, o que eu falei agora há pouco, separar os triângulos. Se você separa, você tem um triângulozinho maior, que é o triângulo ABC, vou marcar aqui, ó, ABC. E você tem um triângulozinho menor, que é aquele que está encaixado lá em cima, que seria o ADE. ADE. Para você ter a certeza que eles são semelhantes, você precisa encontrar 2 ângulos correspondentes congruentes. Como assim? Com a mesma medida. Como eu falei para vocês, se essa reta é paralela a essa, esse ângulo tem a mesma medida desse, e esse ângulozinho aqui, ó, tem a mesma medida desse. Portanto, eles são de fato semelhantes, ó, aqui, aqui, esse e esse. Basta a gente colocar as medidas que estão disponíveis. No triângulozinho menor, você tem, ó, 3, 4 e x. E no maior, que a questão deu para você, que AB mede 8, falou também que AC mede 6. Agora é super simples, é só a gente montar a relação, que pode ser independente do lado que você desejar trabalhar. Observa como nós podemos fazer. Você pega, sim, aqui também tem informando que é 11. Olha como você pode trabalhar. X está para 11, assim como pode ser o 3 para 6 ou o 4 para o 8, não importa, eles são semelhantes, então a proporção acontece de qualquer maneira. Você pode pegar, ó, 3 está para 6. E aí é só você fazer a boa regrinha da proporção, ó. 6 vezes x vai dar 6x, 11 vezes 3, põe o resultado aqui, passo 6 dividindo, ó. Importante não esquecer de simplificar. Simplifica aqui no final, e aí você vai encontrar 11 sobre 2. Professor, eu preciso dividir? Não precisa não. O valor que tiver aqui normalmente vai estar em fração na sua prova. Então a resposta é a letra A. É claro que tem gente que já percebe de cara que esse é o dobro desse, que esse é o dobro desse, consequentemente esse vai ser o dobro desse. Isso vai te fazer, inclusive, ganhar um certo tempo na hora da resolução da questão. Vamos para a segunda questão, também de uma temática abordada lá na PG do ano passado. Uma questão altamente simples, mas que porque quando a gente não conhece as definições termina errando a questão. Dá uma olhada, ó. Um triângulo
tem um dos seus ângulos medindo 50 graus. Sabendo que esse triângulo é isósceles, grava essa palavrinha, qual a maior medida que um de seus ângulos internos pode ter? Anota as opções e vamos para cá para a gente tentar resolver. Nós estamos falando de um triângulo, falando que uma das características desse triângulo é o fato dele ser isósceles, e aí você precisa captar comigo o seguinte. Quando a gente fala de um triângulo isósceles, eu estou falando necessariamente dois lados congruentes. Quando nós falamos de um triângulo isósceles, eu estou falando que eu tenho um lado congruente ao outro. Meus queridos, a questão está falando que um dos ângulos mede 50 graus. Só que o detalhe é qual dos ângulos mede 50 graus. Você tem várias possibilidades. Se esse ângulo aqui medir 50 graus, por exemplo, vai acontecer uma situação. Se ao invés desse ângulo, o que medir 50 graus for esse daqui, acontece outra situação. Vamos ver o que é que pode acontecer? Você sabe que a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser necessariamente 180. Se esse de cima mede 50, fica faltando 130. Portanto, aqui é 65 e aqui é 65 para completar os 130. Mas só pode considerar dessa maneira porque ele é isósceles. Se esse lado é igual a esse ângulo, consequentemente, é igual a esse, congruente. Já se a gente leva em consideração que aqui é 50, esse também vai ser 50, porque esse ladinho vai ter a mesma medida desse. E agora a gente vê quanto falta para 180. 50 com 50 dá 100, fica faltando 80. Então observa que tem duas situações diferentes. Ou os outros ângulos medem 65, ou vão medir 80. O detalhe vem agora. Eu quero saber qual a maior medida possível. Nós vimos que a maior medida possível vai ser 80 graus, letra D. E agora a gente vai para a última questão que eu separei para você de revisão para a prova geral. Fica atento a essa questão aqui, ó, que remete aos conceitos de potência, de raiz, enfim. Dá uma olhada na questão. Das sentenças, a primeira, 5 ao cubo é 125. Isso significa 5 vezes 5 vezes 5, 125. Ele está dizendo que a raiz cúbica de 125 é menos 5. Isso é meio incoerente, ó. 5 ao cubo, 125, e a raiz cúbica dá menos 5? Não tem sentido. Por quê? Aqui você tem um número positivo e aqui tem negativo. Apesar de existir raiz cúbica de número negativo. Isso só seria verdadeiro se aqui fosse menos 125, tá? Olha a segunda. Menos 4 ao cubo é menos 64. Ou seja, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4 dá menos 64. Tá falando que a raiz cúbica de menos 64 é 4. Mais uma falsa. Como é que a raiz cúbica de um número negativo você vai encontrar um número positivo? Mesma situação da primeira, só que só está invertendo os sinais. Dá uma olhada na terceira. 7 elevado a 4 dá 2.401. Ou seja, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. E aqui está informando que a raiz quarta de 2.401 é 7. Essa é verdadeira, porque está relacionando os números. Lembrando que quando a raiz tem um índice par, não existe raiz de número negativo. Então é correto afirmar que somente é verdadeira. Mais uma vez aqui, ó, a questão 3, resposta letra C. Então, essa foi a nossa revisão. Prepara o seu conteúdo, trabalha com esse conteúdo e com certeza você vai fazer uma excelente prova. Se tem dúvida, busque o seu professor e você encontra inclusive outras videoaulas aqui no nosso site. Forte abraço e até a próxima!